Cara, eu fico feliz demais de poder estar aqui com vocês. Para mim, falar sobre LinkedIn é falar um pouco também de uma trajetória, né? Falar um pouquinho de como construir autoridade, como construir conteúdo. Então, para mim, poder falar sobre isso é também não só capacitar outras pessoas, mas também falar um pouco daquilo que é possível ser feito dentro das ferramentas importantes, como você disse, né? Dentro de um contexto aí muito difícil no nosso país. Aprender novas coisas sempre é muito interessante, então estamos aí para contribuir. Que bom, Murilo. Vamos começar então. Ao invés de eu fazer uma apresentação formal sua, né? Eu queria que você pudesse falar um pouco da tua trajetória de carreira até hoje, né? Bem, você é de Londrina também, né? Eu estou falando de Londrina aqui e você também está falando de Londrina nesse momento, é isso? Pois a minha trajetória é muito louca, porque eu nasci em Londrina, né? Eu sou londrinense, nascido, pé vermelho, como a gente fala aqui, né? E eu sempre tive toda a minha experiência de profissional sempre voltada ao jornalismo, né? Eu sou jornalista por formação também, então sempre trabalhei com comunicação, assim, para você ter uma ideia, eu só não trabalhei com rádio dentro da área de comunicação, o resto eu acabei fazendo bastante coisas aí, trabalhei em assessoria de imprensa, trabalhei em agências digitais, trabalhei em jornal, trabalhei em televisão, produzindo programa de televisão, então foi uma experiência bem interessante para mim dentro da área de comunicação. E a minha trajetória inteira foi dentro dessa realidade, né? E paralelo a isso, né? Paralelo a é, essa experiência na comunicação, eu também sempre mantive projetos assim relacionados a conteúdo. Eu sempre fui um bom escritor, assim, sempre gostei disso. Você tem uma ideia, fazem já 12 anos que eu estou nisso, né? Estou com 30, então boa parte da minha vida já foi produzindo conteúdo. E a minha história com o LinkedIn e com o conteúdo é bem interessante, assim, ela aconteceu como um susto, né? A gente estava conversando aqui antes, eu falava sobre isso. É um susto porque, assim, o primeiro grande projeto de conteúdo que eu fiz, né, eu já trabalhava dentro da área de comunicação, trabalhava na imprensa, e aí eu havia me casado, olha só que louco, né? Eu havia me casado, né, com 25 anos na Ah, época, e eu disse assim, cara, para minha esposa, eu falei assim, vamos montar um conteúdo sobre isso, falando sobre essa experiência, né, de ser casado jovem e tal. Na época, muita gente ficava perguntando como era isso, e eu falei, poxa, vamos produzir conteúdo sobre isso, então, para a gente não ter que ficar falando para todo mundo o tempo todo essa história. E aí foi o primeiro grande case que eu tive de conteúdo. Eu montei esse blog junto com ela, a gente começou a produzir muitos materiais. Naquele ano, eu lembro que eu produzi um conteúdo específico, um texto, que falava por que eu tinha me casado aos 25, né? Então, esse texto, ele viralizou, assim, de uma maneira absurda. Nem eu sei explicar o que aconteceu. Eu lembro que ele deu quase 4 milhões de acessos na época, né? Então, a gente tinha um blog muito simples, aham. muito feito. Eu comecei, eu nem nunca fui programador, mas comecei a pesquisar sobre isso. Eu mesmo tinha montado o site, então caiu o site, tudo que, enfim, foi bem maluco esse negócio. E na época a gente tinha uma paginazinha no Facebook desse projeto. Então ele começou a crescer exponencialmente por causa da viralização desse conteúdo. E aí foi o grande lugar, assim, o grande palco onde, do nada, de repente, a gente começou a ter muito acesso, né? Então, esse projeto durou 3 anos. Ao mesmo tempo que a gente começou a escrever nesse projeto, eu fui convidado para escrever algumas colunas também, né, por conta desse trabalho. E um dia eu estava no Facebook, o que é irônico, estava no Facebook, e o Guilherme Udry, que é hoje ele é uma das pessoas responsáveis pelo conteúdo dentro do LinkedIn, me procurou no Facebook, né? Isso é muito curioso, eu sempre conto isso. E disse, cara, tudo bem? Então, eu acompanho aqui algumas coisas que você faz, e a gente está, na época, estavam formando o que a gente chama de, era um LinkedIn Pulse na época, né? Que era a plataforma de conteúdo Uhum. do LinkedIn. Hoje ela não tem mais esse nome, mas era um lugar onde só tinha conteúdos. Ele falou, cara, a gente está com esse projeto, a gente está incentivando algumas pessoas a escreverem, né? E eu queria saber se você tem interesse de escrever lá e tal. Ele me convidou para conhecer essa realidade. E eu, cara, como conteudista, como jornalista, como comunicador, eu pensei assim, poxa, é mais um lugar para eu colocar as minhas coisas lá, né? Para escrever algumas coisas interessantes. Tinha minha conta do LinkedIn desde 2007, mas nunca tinha mexido nela, assim, né? Nunca tinha realmente dedicado muito tempo nela. E resolvi começar a escrever lá. Então, naquele ano, em 2017, eu escrevi 13 textos, basicamente aí um por mês, né? Falando um pouco sobre o propósito, falando um pouco sobre essa coisa do trabalho, né, da nova geração do conteúdo, da nova geração de pessoas jovens, na realidade, do novo mercado e tal. Comecei a fazer muito sobre a falar esse tipo de conteúdo, até que um dia isso é muito maluco, por isso que eu falo que o conteúdo está em todos os lugares. Eu estava num churrasco com os amigos, olha que maluco isso. E aí a gente conversando, alguém disse assim, olha, eu não estou muito feliz no meu trabalho.
Aí o outro disse, eu também não. E o outro, eu também não. Aí na época eu também não estava. Eu falei, poxa, tem alguma coisa aí acontecendo, né? Tem um fenômeno acontecendo aí. Então eu fui lá e comecei a escrevi um artigo dentro do LinkedIn que chama-se Por que trabalhar para pagar as contas não faz sentido? Né? Só para pagar as contas não faz sentido. Que era um pouco contando essa reflexão de pequenas pessoas, de pequenos jovens, que estavam inseridos no mercado de trabalho, mas que não só o salário, outras coisas nos motivavam, né? A gente estava muito naquela onda de falar sobre proposta nessa época e tal. Sim. Então, esse conteúdo dentro do LinkedIn, ele também, mais uma vez, acabou sendo viralizado, né? Eu lembro que, na época, o LinkedIn era bem menor do que é hoje, né? A gente teve, em questão de 3 semanas, assim, eu tive 550 mil acessos, assim, né? Que hoje parece que não é muita coisa, mas para a época era realmente meio milhão de pessoas lendo, era bastante coisa, numa realidade, ninguém conhecia o LinkedIn. Essa coisa começou a viralizar muito. Eu tive sorte que algumas pessoas muito fortes acabaram compartilhando. Na época, a Bel Pesce, o Nizam Guanais, uma galera bem forte assim, na área de conteúdo, compartilhou isso, né? E isso viralizou. Então, foi muito interessante nesse projeto. Então, eu comecei a ganhar muita aderência dos usuários, né? As pessoas começaram a seguir. Mas na época a gente estava falando de coisa de 100 mil, assim, né? Que era bastante, mas na época ainda era uma coisa mais tímida, assim. E aí, no final do ano... Pode falar. Agora, Murilo, diante disso, a partir dessa repercussão inicial, você começou a se voltar mais para essa plataforma, né? Aí como eu vi que tinha resultado isso, e a entrega era muito interessante lá, que tinha um oceano azul ali para ser explorado dentro da área de conteúdo, eu falei assim, poxa, talvez eu deva dedicar mais tempo a isso, né? Paralelo a isso, aquele primeiro projeto estava se encerrando, então eu falei, poxa, agora eu tenho todas as realidades para eu trabalhar só com isso. E eu comecei a produzir mais, assim, em quantidade, em consistência e mais em qualidade. Comecei liguei esse meu radar de jornalista e falei, poxa, então agora eu preciso perceber esse mundo para entender qual que é essa realidade para eu conseguir falar sobre isso. E aí combinou também, né, que nesse ano, em 2017, ao final do ano, em novembro, eles fizeram a primeira edição do Top Voice, que é uma lista, né, que eles escolhem as 15 pessoas que mais influenciaram a rede. E assim, foi muito surpresa mesmo, eu realmente não estava esperando, recebi um e-mail falando que eu estava nessa lista, né, me parabenizando com essa lista e tal. E para mim foi muito legal, porque eu tinha 25 anos, né, então eu era muito jovem ainda, assim, né? Eu sou jovem, né, mas era mais jovem ainda, com menos experiência. E na lista tinham pessoas que eu mesmo admirava, né? Que eu olhava e falava, poxa, o conteúdo desse cara é legal demais. Então, para mim, foi um negócio muito legal. E a partir daí, eu falo que sempre foi um marco, isso muito importante, porque daí, com a exposição disso, né? Como foi a primeira lista também, então teve uma outra realidade de exposição, né? A gente saiu em portais, foi uma coisa bem interessante, assim. Muitas pessoas começaram a me convidar para falar de conteúdo, né? Poxa, como é que você faz isso? Pô, eu acompanho. Então, eu comecei a circular dentro de empresas, dentro de eventos, comecei a falar um pouco sobre isso, né? E aí eu tive que realmente, eu sempre falo, eu inventei minha profissão, né? Ela não existe, eu não sei o que eu sou. Mas aí eu comecei a adaptar para essa realidade, comecei a produzir ainda mais conteúdo, né? Vendo essa máquina de possibilidades. E a partir daí a coisa começou realmente a ganhar um corpo maior, assim, né? Comecei realmente a ter uma expressividade maior e isso mudou completamente a maneira como a minha carreira estava indo, né? Eu estava dentro de uma empresa, trabalhando de maneira formal, comecei a dar esses cursos, as palestras, consultorias, treinamentos, e aí isso virou o meu trabalho, assim. Eu comecei a perceber que que eu tinha coisas para ensinar, né? E que eu podia realmente oferecer para o mercado um diferencial daquilo que tinha acontecido, né? Então, para mim foi um marco importante, assim, foi essas duas realidades. Quando a gente pensa, e aí já começando a gente conversar sobre coisas interligadas a essa tua trajetória, muita gente ainda olha o LinkedIn como um depositário de currículo, né? Ainda enxerga ou pensa assim, vou cuidar do LinkedIn se eu tiver que buscar uma oportunidade de trabalho ou, poxa, não sei como vai ser amanhã, vamos lá, vou entrar no LinkedIn. E como que você vê isso, né? Porque a rede já há algum tempo ela não pode ser enxergada pelas pessoas simplesmente no momento de buscar uma oportunidade de trabalho, né? O próprio LinkedIn já mudou um pouco essa realidade, né? Esse posicionamento deles, não só no país, mas de maneira global, né? O LinkedIn não é mais um lugar só para pôr currículo. O LinkedIn já é hoje uma plataforma de conteúdo corporativo, né? Eles já se posicionam dessa maneira, ou seja, é um lugar onde os profissionais podem produzir conteúdo, falar sobre o mercado, falar sobre notícias, falar sobre o universo todo em volta do mercado corporativo,
E aí também tem essa realidade de recrutamento, né? E também tem essa realidade de posicionamento. Eu posso dar o meu exemplo mesmo. Eu, sem querer, acabei me posicionando e sendo uma autoridade sem querer, através do conteúdo, né? Então, acho que o LinkedIn hoje já entendeu isso. E hoje a rede já é mais uma rede mais parecido com uma rede social do que como um lugar para simplesmente você lá colocar suas competências, colocar suas habilidades, né? Procurar emprego, como todo mundo imagina. E há um grande mito nisso, né? As pessoas falam assim, poxa, eu vou dedicar meu tempo ao LinkedIn quando eu tiver em recolocação ou quando eu tiver aí uma situação diferenciada. Na verdade, se você pensar que ali naquela rede estão todos os grandes influenciadores do mundo corporativo, estão ali decisores de empresa, né? Estão ali pessoas que, por exemplo, se você quer encontrar o diretor da Nestlé, você não vai achar ele no Instagram, você vai achar ele lá no LinkedIn. Né? Você pode ter esse contato com ele. Então, isso é muito rico, né? Para quem entende a plataforma, quem valoriza a plataforma no sentido de usá-la com todas as habilidades possíveis dela. Então, hoje, o LinkedIn, ele é mais do que um lugar para você pôr um currículo, é um lugar para você gerar contatos, é um lugar para você criar conteúdo, para você falar de mercado, para você se posicionar como um profissional, principalmente, acho que hoje ainda está mais nesse pilar, né? Assim, ali estão usando mais a ferramenta para isso, e ao mesmo tempo gerar negócio com isso tudo, né? Eu sempre comento, falo assim, teve mesas que eu sentei que só o LinkedIn proporcionou, que eu nunca imaginei que eu tivesse um dia estaria naquela mesa se não fosse pelo LinkedIn. Ninguém ia pegar o telefone e ligar para mim e dizer, Murilo, vem aqui, né? Então, ali é uma plataforma bem interessante para isso. Não é mais um lugar só por currículo, já faz muito tempo. E quem ainda tem um pouco dessa mentalidade, realmente precisa conhecer um pouco mais a ferramenta para entender que ela é muito mais ampla do que isso. E a gente acaba percebendo isso muitas vezes, né, que a pessoa não compreendeu muito bem o propósito da ferramenta LinkedIn. Aliás, gente, só um comentário, tá? Nós estamos falando de LinkedIn, não estamos no LinkedIn por causa de uma restrição que se tem, né, a publicação de vídeos ao vivo e tudo mais dentro da plataforma. Então, a gente está recorrendo a outras plataformas por isso, senão estaremos fazendo dentro dela, claro, também. Agora, o fato é que a gente vê, às vezes, essa dificuldade que você comentou, até mesmo pelo posicionamento de uma foto que a pessoa coloca, ou de um texto de apresentação, né, que diz, pô, isso aqui era coisa para o Instagram, isso aqui não é coisa para o LinkedIn, né? Tem algum fato pitoresco, alguma coisa que você pode contar para a gente aí, ou conversando com a galera do próprio LinkedIn em relação a cuidados que se deve ter? Eu acho que o brasileiro ele tem um pouco essa coisa de ele é nativo já nas redes sociais, né? Tanto é que as grandes populações de rede social, a maioria são brasileiros. E aí, claro, a gente tem esse jeito nosso assim, né, de transformar as realidades onde a gente passa. Eu assim, cara, eu sei que tem muita gente, muito especialista de LinkedIn, que diz assim, o LinkedIn é um lugar para você falar só do seu trabalho, para você falar só do seu mercado. Eu hoje percebo que o mundo ele está num novo momento assim, né? Hoje é muito difícil você conseguir separar exatamente onde é a linha que separa o profissional daquilo que você é, né? Hoje é muito Ainda difícil. mais depois da pandemia, né? Agora, então. Agora a coisa realmente mudou, né? Então eu acho que hoje é muito difícil isso. Mas existe, claro, um comportamento na rede social que é um comportamento de pessoas que estão no mercado de trabalho, né? Que estão no mundo corporativo. Então, é claro que tem algumas coisas que nesse mundo de LinkedIn já vi bastante coisa muito curiosa. Inclusive, eu estava comentando com outra pessoa antes de entrar aqui, tinha uma pessoa me pedindo dinheiro. Ele mandou um inbox para mim dizendo assim, olha, estou com dificuldade financeira e tal. Então, é curioso como a gente acaba até se desvirtuando um pouco da realidade. Murilo, meu posicionamento lá no LinkedIn, talvez por causa do público também, né, da minha profissão, da maneira como eu lido lá, eu não tenho muito esse comportamento do tipo, aqui é um lugar só para falar de trabalho. Eu acho que a gente hoje consegue construir tanto uma imagem pessoal por lá, eu mesmo sempre compartilho outros projetos que às vezes não estou falando do meu trabalho, às vezes eu estou falando de, sei lá, eu tenho outros textos, tenho crônicas que eu escrevo no meu site, tem outros projetos, e eu coloco lá dizendo assim, olha, eu lembro que uma vez eu coloquei uma crônica que era sobre relacionamentos mesmo, entre duas pessoas e tal, e alguém fez esse comentário, falou assim, olha, mas será que aqui é o lugar para colocar isso? Aí eu lembro que eu respondi alguma coisa do tipo assim, olha, não sei se você está habituado aqui, mas eu sou um escritor, essa é a minha profissão. Então, o que eu estou fazendo aqui é colocando um dos meus trabalhos, né? Não é que eu estou aqui comentando. Então, também tem essa confusão, né? Às vezes alguém imagina
que no LinkedIn é um lugar para você pôr lá uma foto, né, com o braço cruzado, olhando atrás de um painel lá da sua empresa. Isso é importante, todo esse posicionamento é importante. Mas a coisa mais fundamental, eu comentava também com o Joaquim, a coisa mais fundamental aqui nas redes sociais, na internet, é essa questão da humanidade, né? Ou seja, é a realidade de pessoas conversando com outras pessoas, né? E por mais que seja, às vezes, uma relação B2B, né, de empresas com empresas, a gente sabe que sempre tem uma pessoa conversando com outra pessoa. Então, esse é um grande cuidado que eu tenho assim, no LinkedIn, nessa questão de posicionamento. Eu penso assim, esse conteúdo, ele vai conversar com alguém? Se for conversar com alguém, eu não vejo o menor problema. Recentemente, eu fui para uma cachoeira aqui na nossa região, e eu coloquei lá uma foto minha na cachoeira e escrevi assim, olha, onde você descansa, né, no seu trabalho? Quando você não está no seu trabalho, quais são os meios que você tem de desafogar desse processo todo? Ou seja, era uma coisa que eu poderia ter mantido na minha maneira privada, né? Não precisava ter postado no LinkedIn, mas eu consegui gerar um engajamento das pessoas a partir disso. Elas diziam, eu toco violão no final de semana, eu saio com a minha família, então, ou seja, ali tem gente também, né? Então, por mais que não esteja falando diretamente do meu trabalho, é uma rede social, é um lugar para você falar um pouco sobre a sua humanidade, falar um pouco sobre as suas experiências, contar histórias, né, sobre o seu mercado. Então, assim, não é mais um lugar só para você colocar coisas profissionais. Eu sempre brinco assim, quando eu vejo algum post que é alguém simplesmente se vendendo, eu já fico um pouco o pé atrás. Acho que a gente, como usuário, né, fica um pouco o pé atrás. Pô, esse cara só fala dele, esse cara só fala da empresa dele. Pô, não quero ver, eu quero ver o conteúdo, eu quero ver como ele pode me ajudar, eu quero ver quais são as maneiras que ele pode me auxiliar no dia a dia. O que ele tem para me oferecer, além de ficar falando só de si, né? Então, essa é a grande questão importante no LinkedIn. Eu acho que esse é o grande diferencial que eu tenho ali também, e outras pessoas que eu conheço também. O fato não é só postar conteúdo, né? Mas que tipo de conteúdo que está sendo trazido, né? Que relevância isso tem ou traz para aquele público com o qual a gente quer se comunicar, né? Você tocou num ponto muito interessante aí, que é o fato desses conteúdos que às vezes são conteúdos sem muito planejamento, né? São insights, igual você falou, olha, eu estava lá na cachoeira e decidi postar, e às vezes aquilo causa um engajamento muito maior do que uma outra coisa que talvez se ficou pensando 4, 5 dias antes de colocar no ar, né? É verdade. Rola muito isso ainda hoje na rede contigo? Cara, hoje eu produzo um volume de conteúdo muito alto, assim, né, em quantidade mesmo. Então, hoje eu perdi um pouco essa dimensão de planejamento. Eu acho que tem coisas nas redes sociais que são instantâneas. São coisas que naquele momento ali, é um insight que você tem. Eu lembro uma vez também, que eu tenho esse costume de fazer isso. Uma vez eu estava trabalhando em São Paulo, num café, eu vi uma cena lá específica, eu estava no Starbucks, acho que posso falar o nome aqui, eu estava no Starbucks, e aí eu vi o atendente atendendo uma pessoa e aquilo me deu um insight de mercado, assim. Tipo, eu falei, olha, que é um texto que eu tenho no LinkedIn que é o que adianta você escrever o nome do cliente no copo, né, como eles fazem, se o atendimento às vezes não é o melhor, né? Então, ou seja, porque eu estava ali naquele momento, tive esse insight de uma observação que eu fiz, e eu falei, cara, eu preciso falar sobre isso. Então, eu fui lá, abri o meu LinkedIn, escrevi lá o texto, postei, de uma coisa que não estava planejado, não estava organizado para fazer isso, foi um insight no momento ali agora, e se eu não fizesse naquele momento, talvez eu nem faria, né, em outro lugar. Então, assim, eu acho que a instantaneidade também é uma das grandes chaves, assim, no LinkedIn, né? O negócio precisa ser vivo. Eu acho que quanto mais você planeja, quanto mais você cria um ambiente, eu acho que menos efeito ele tem, né? Quanto mais você faz né, talvez a gente faz aquela arte maravilhosa, manda para um designer fazer, né? O cara cria aquelas coisas lindas e tal, às vezes tem um efeito menor do que se você postar uma foto com você lá, sei lá, no seu escritório, né? Então, assim, eu acho que essa vivência, essa vivacidade, ela precisa estar presente nas redes sociais, porque isso também fala da humanidade, isso fala do conteúdo humanizado, né? Então, isso é muito forte, cara. Eu acho que esse é um grande diferencial e é uma das coisas que eu tento manter sempre ali. Falar das minhas angústias, às vezes, né? Comentar sobre algumas coisas que eu acredito que não são interessantes para o mercado. Observei esse comportamento aqui, o que vocês acham? Então, acho que isso é muito forte. Isso é uma das coisas mais fortes do conteúdo. Murilo, está chegando algumas perguntas aqui. Vou trazer a primeira, que é da Ana Ionamini. Obrigado, Ana, por enviar a sua dúvida. Ela perguntou o seguinte, olha, perfil pessoal, perfil da empresa. Quais as grandes diferenças nas estratégias, né? Tem diferença nas estratégias? Você respondeu um pouquinho antes isso, né? Mas
seria bom reforçar ali, né? Qual a grande diferença entre cuidar de um perfil pessoal e um perfil profissional? Porque a gente vê que esse engajamento é cada vez maior com pessoas, né? As empresas têm uma dificuldade muito grande de conseguir. Às vezes você posta a mesma coisa, colocou no perfil da empresa, mas no perfil pessoal, e aí estoura no perfil pessoal, no da empresa não. Está muito relacionado ainda, Murilo, com o fato de que as pessoas realmente querem conversar com pessoas e ficam temendo falar simplesmente com uma máquina ali do outro lado ou de uma forma muito sisuda? Olha, eu acho que é exatamente isso que acontece, assim, né? Eu sempre gosto de trazer uma realidade. Eu, como usuário de rede social, eu sigo poucas empresas. Não é porque eu não gosto delas, é justamente por causa disso, porque eu penso o quanto o conteúdo dela é importante para mim. Por isso que eu acho, que eu sempre comento sobre isso. Ah, teve um case que aconteceu comigo, eu estava atendendo uma empresa, e a gente tinha essa dificuldade também, de não só de engajamento, mas também de o que colocar lá, quais são as coisas importantes. Eu lembro que um diretor da empresa chegou para mim e falou assim, olha, a gente ganhou uma certificação nova, né, e que é importante para o mercado e tal, e eu queria criar um conteúdo sobre isso. E aí ele queria que eu colocasse uma foto dele com o certificador lá de mão dada, né, assim, como se fosse aquelas fotos posadas mesmo, bem típico assim, né, e colocando, falando que o prêmio era não sei o que lá e tal. Aí eu lembro de ter pensado assim com ele, né, falei, cara, eu acho que ao invés de a gente fazer esse post dessa maneira, né, porque eu acho que poucas pessoas estão interessadas num conteúdo técnico. Então vamos fazer o seguinte, vamos explicar para as pessoas quais são os benefícios para elas dessa certificação nova. O que elas ganham com essa certificação. E eu falei, apaga essa foto sua aí, não vai ser a foto principal, a gente pode até pôr no meio do post, né, como uma cerimônia e tal, mas isso não é clicável, não é atrativo, e as pessoas não se interessam por aquilo. Então, tem essa grande dificuldade nas empresas. Elas imaginam que aquilo que é interessante para elas é interessante para o seu público, e às vezes não é. Então, assim, eu sempre falo assim, quando você vai publicar um texto, você tem que sempre pensar, ou um conteúdo que seja, né, você tem que pensar na pessoa do lado de lá. Por que é interessante para ela? Né? Por que é importante para ela participar disso? E aí a gente fez esse conteúdo explicando quais eram os benefícios da certificação, na questão da qualidade, na questão de protocolos e tal, da segurança, e teve um engajamento muito maior, né? As pessoas falaram, que legal, eu não sabia que existia algum órgão que controlava isso. Eu não sabia que tinha isso. Então, o engajamento das pessoas foi diferente, porque ali agregou valor ao produto, aos serviços dele também, que estão nos serviços, né? Agregou valor à marca, ou seja, a marca está preocupada em melhorar, mais do que aquela exposição de, poxa, a gente é uma empresa, né? Eu sempre brinco assim, eu falo que existe um fetiche na publicidade, que é a gente é o maior da América Latina, né? Tudo bem, mas ninguém está preocupado com isso. A gente quer saber, tá bom, ô grandão, como que você vai me oferecer um serviço bom? Por que isso é importante para a gente, né? Então, eu sempre falo assim, eu tenho até um artigo que tem esse título, o storytelling não é sobre você. Ou seja, a gente não quer saber sobre essa realidade, a gente quer saber como a gente pode contribuir com isso, o que é importante para a gente. Então, todos os conteúdos que são direcionados a isso, na minha cabeça, dentro de um conteúdo corporativo, fazem mais sentido. Um bom exemplo que eu gosto de citar sempre é o Airbnb. Né? O Airbnb no Instagram, por exemplo. O que eles fazem, cara? Eles contam histórias de pessoas que estiveram hospedado em lugares que eles forneceram, mas eles nunca, lá não tem nenhum tipo de venda direta, lá não tem, olha, esse aqui R$ 159,90, nada. O que eles fazem é os próprios usuários da rede, lá, usuários da rede, contando a história de como foi legal ir para aquele lugar, e aí eles colocam uma foto, geralmente, de alguém, e colocam as pessoas lá contando a história. Eu lembro que tem uma que me impactou muito, que era brasileiro, inclusive, que ele contou que só foi possível ele levar os filhos para a Disney porque a hospedagem era barata. E aí era a criança com o pai contando isso. Que legal, fiquei muito feliz, era um sonho meu e tal. Ou seja, qual é o valor disso? Né? Qual é o engajamento que isso tem? Qual é a realidade que isso tem de impacto na gente, né? Então você começa a se associar a marca a isso. Então acho que o mais importante na hora de você construir conteúdo corporativo, construir conteúdo para a empresa, é você ter a dimensão isso. É sempre pessoas conversando com pessoas. Então não adianta você ficar falando o tempo todo de você, dos seus produtos, fazer promoção, tudo isso é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é essa conectividade. Eu uso o Nubank como exemplo também, né? Eu sou cliente do Nubank, a gente é parceiro. Eles fazem isso o tempo todo, né? Então isso é muito, muito forte, isso é muito importante. Ana, então tem duas coisas aqui que o Murilo falou bem importantes. Uma primeira, a humanização, e uma segunda questão é o fato de comunicar aquilo que é relevante aos olhos do cliente, não aquilo que é relevante aos olhos da empresa. Né? Tá aí dois bullet points
chave em relação a esse tema. O Moacir Vieira, grande Moacir, também no portal Gestão da Crise, à frente do Grupo Velo, e satisfação tê-lo com a gente, Moacir. O Moacir está trazendo a seguinte pergunta. Olha lá, bem ligado ao nosso tema aqui, o tema do portal, Murilo. E assim, como que o uso do LinkedIn pode ajudar as empresas agora em tempos de crise? Como que você enxerga isso diante desses desafios que a gente estava comentando, né? E são vários, e para empresas esses desafios são muito diferentes. Claro, não existe uma receita de bolo, mas se você se puder dar uma dica, qual dica que você daria hoje para uma empresa que sente que ela tinha que se engajar mais com o LinkedIn ou precisaria, pelo menos, olhar para o LinkedIn de uma forma diferente? É importante a gente entender o seguinte, né? Hoje, na realidade que a gente vive, se você é uma empresa e você não está preocupado em estar no LinkedIn, basicamente você não existe no mercado corporativo, né? Você basicamente não está presente lá, significa que você não existe. Assim, é bem impactante dizer isso, mas é a realidade maior. Por que eu estou falando isso? A gente estava conversando há pouco tempo, eu dizia isso para algumas pessoas. Aonde estão os decisores das empresas? Onde estão os fechadores de negócio? Né? Quem são as pessoas que decidem dentro de uma empresa? Elas estão justamente no LinkedIn. Então, se você não aparece lá, é bem provável que ninguém vai te encontrar. Ninguém vai pegar um telefone e ligar lá na sua empresa e falar, manda um orçamento para mim. Né? Ou pelo menos não as empresas que já são mais engajadas. Então, essa realidade do LinkedIn ela é mais do que estar numa rede social. Ela significa também aparecer para o mercado. Né? Produzir conteúdo dentro do LinkedIn significa aparecer para o mercado, significa não só ter mais seguidores, não significa só estar presente de maneira online, significa fechar mais negócios. Né? Eu pessoalmente, posso dar esse exemplo. Na minha vida pessoal, todos os últimos negócios que eu fechei, todos foram via LinkedIn. Eu basicamente, chegaram até mim por causa disso. Né? E não só por causa da minha exposição, mas porque eu estava lá. Né? Foram procurar curso de storytelling, encontraram lá no Google, o Murilo é especialista em storytelling, então, o que esse cara faz? Então, já chegou várias realidades para mim a partir do LinkedIn. Então, significa que se você não está lá, você não existe, né, no mundo corporativo, pelo menos não de maneira massiva. Uma coisa que eu vejo muito no mercado como consultor é que muitas vezes o marketing não está no LinkedIn. Quem está no LinkedIn é o departamento de RH. Quem está no dia a dia realmente fazendo o LinkedIn acontecendo na companhia, ou pelo menos atento, é o departamento de recursos humanos, é a área de recrutamento e seleção, e muitas vezes o departamento de marketing está cuidando mais do Instagram, está cuidando do Facebook, ou está atento ao YouTube, está deixando essa plataforma em segundo plano. Você enxerga a mesma coisa? Você vê de uma forma diferente? Como que... Não, acho que faz sentido isso, né? Até pela questão da naturalidade do trabalho mesmo, né? Normalmente o pessoal de RH já está bem familiarizado, né? Os colegas, os amigos já conhecem bem, já é uma ferramenta do dia a dia deles, né? Então, acho que faz sentido isso, o que é uma grande bobeira, né? Porque você imagina só, se uma empresa tem lá 50 funcionários e são 10 do RH e os outros 40 não estão lá, então não tem ninguém falando sobre você lá. Né? Tem poucas pessoas falando sobre você lá. Então, o mais interessante é criar uma cultura dentro da empresa de, inclusive, incentivar as pessoas a estarem lá. A dizerem assim, olha, o LinkedIn não é uma ferramenta só para a gente como empresa, é uma ferramenta para você como profissional. Né? É uma ferramenta para que você possa mostrar o seu trabalho também. Você tem uma conexão com um diretor que mora lá em outro país, né? Por exemplo, ele saber que você está trabalhando, está fazendo as suas coisas. Então, isso é muito rico, isso é muito importante. Tem que estar tem que estar... Cara, a maior quantidade de empresas que eu conheço, que são empresas relevantes, estão com funcionários no LinkedIn produzindo conteúdo, mostrando para o mercado as coisas que eles fazem e também criando essa autoridade neles. Então, tem que estar lá, não tem jeito. Uma coisa que você me fez lembrar agora, eu conheci um diretor no ano passado que ele estava injuriado, Murilo, porque tinha muitos funcionários dele fazendo publicações no LinkedIn. E aí eu perguntei por que ele estava injuriado. Ele falou, não, cara, os caras estão buscando emprego, não estou satisfeito aqui, eu faço tudo que eu... Ele realmente era exatamente o contrário do que você estava comentando há pouco, né? Porque esquece que a empresa são as pessoas que trabalham ali dentro, né? Vai atrair novos talentos, realmente, se você encontra alguém e fala, pô, que cara bacana, olha como que ele escreve bem, nossa, ele trabalha em tal empresa, deixa eu tentar descobrir que empresa é essa, né? Isso é muito forte, muito rico para as empresas, você poder ter alguém que se destaca dentro de uma realidade, né? Que você olha e fala, pô, que orgulho fazer parte
que esse funcionário faça parte dessa realidade aqui. Acho que essa que é a mentalidade que tem. Esse tipo de situação que você está me contando aqui é mais em lugares pequenos, assim, em cidades pequenas, né? Vamos dizer assim, em mercados pequenos. Porque se você for para fora, por exemplo, cara, eu conheço empresas que praticamente incentivaram todas as pessoas a terem realmente um LinkedIn. Não só isso, elas providenciaram as coisas básicas. Por exemplo, pô, nós vamos tirar uma foto legal para você. Então vai lá, tira o contrato do fotógrafo, tira a foto de todos os funcionários, coloca lá, fala, pô, complete seu cargo completo lá, coloca seu cargo completo lá, produza conteúdo lá, fale sobre o seu trabalho. Então, isso é muito rico, não só para a empresa como posicionamento, né, como alguém que está produzindo conteúdo, que está no mercado, mostrando a sua cara, né, o famoso cacarejando, né, para o mundo o que está fazendo, mas também para os funcionários. Eles se sentem motivados, eles se sentem conectados com a empresa, eles se sentem conectados com a marca. Então, isso é muito, muito, muito importante, pertencer a um grupo, né, falar, poxa, eu faço parte de um grupo. Isso é muito legal para o ser humano e para o profissional. Murilo, vamos aproveitar. Eu quero conversar um pouco com você sobre geração de conteúdo, criação e tal, mas antes disso ainda, uma coisa, queria que você falasse um pouquinho mais sobre a plataforma. Ela, para quem está buscando trabalho nesse momento, né, e são milhões de brasileiros que vão e já estão acessando o LinkedIn exatamente para buscar uma nova oportunidade de trabalho, deve existir o cuidado também de quais palavras inserir ali na apresentação, né? Porque isso faz com que fique muito mais visível o perfil da pessoa quando, por exemplo, um recrutador está buscando, né? Tem alguma dica que você poderia trazer nesse sentido? Porque às vezes a gente vê assim, por exemplo, muitas pessoas colocam termos que não são mais os termos que o recrutador está buscando. E aquele currículo, apesar de ser um bom currículo, a pessoa tem uma bagagem enriquecedora, quem está procurando ele acaba não encontrando, né? Hoje o LinkedIn ele tem a possibilidade de você criar como se fosse uma bio, né? Você cria ali aquele primeiro contato que você tem com as pessoas. E ali as pessoas são bem especialistas no LinkedIn, né? Especialistas técnicos assim que entendem da ferramenta em si. Eles sempre comentam que o mais importante é você deixar aquilo sempre atualizado, né? Com informações atualizadas. Às vezes você entra lá, tá lá, trabalhei em 1992 no Bradesco, né? Tudo bem, é uma experiência, mas tem que deixar aquilo mais atualizado do seu mercado possível, né? Porque é o primeiro contato que você vai ter com outras pessoas. E, além disso, existe essa realidade mesmo de você utilizar palavras-chave fundamentais na busca do recrutador, né? Lembrando que o recrutador, quando ele entra nas ferramentas de busca lá do LinkedIn, ele procura por palavras-chave que sejam interessantes. Então, eu acho que vale a pena ter esse cuidado, né? De inserir sempre contextos de mercado, né? Utilizar esses termos de mercado, mas também contar uma história, né? Acho que isso é mais fundamental. A gente tem que ficar preocupado mais em vender o peixe, vamos dizer assim, né? Aquele velho jargão, do que necessariamente ficar preocupado, tipo, mas ninguém vai me encontrar. Use as ferramentas. Por exemplo, se você vai na minha headline lá do meu LinkedIn, tá lá, jornalista, professor de storytelling e Top Voice LinkedIn. Por quê? Porque eu sei que essas são as palavras que as pessoas geralmente procuram para me encontrar, né? Muita gente procura esses termos lá. Então, às vezes eu vejo até a headline lá, assim, eu ajudo pessoas a ganhar mais dinheiro. Falo, legal, mas o recrutador não vai te encontrar assim. Ele não vai digitar isso lá no LinkedIn, né? Então, às vezes, vale a pena tomar esse cuidado, utilizar 3 ou 4 ali palavras que façam sentido para o seu mercado, né? Que sejam termos do seu mercado, pode ajudar na hora do recrutador encontrar ali o seu nome, né? Encontrar o seu perfil profissional. Uma pergunta que tenho certeza que muita gente aí está nos assistindo se faria, é seguinte: eu estou no LinkedIn, eu estou cuidando do currículo, ok, mas eu quero participar com conteúdo, como você falou, Murilo. Eu quero estar mais presente, eu quero começar a angariar uma autoridade maior. Escrever o quê? Escrever de que forma? Porque existem inúmeras formas de expressão em termos de conteúdo. Por onde que você acha que vale a pena começar? Porque tem muita gente que nós conversamos que, e eu não esqueço isso, uma vez eu estava no evento na Expo Management, uns 5 anos atrás, e uma pessoa perguntou, tinha alguém falando sobre LinkedIn, e alguém falou assim, olha, mas eu não sei o que eu publico. Daí a pessoa que estava no palco falou, olha, é isso que acontece. Se você também não souber, você toma cuidado, porque a partir do momento que você começar a publicar, você começa a construir uma imagem ali dentro.
Mas nesse temor também de errar, muita gente não fala nada. Ele fica só acompanhando o que está acontecendo na rede. Ele não é um ator da rede, né? Como começar a ser esse ator? O que você acha que é central para iniciar ali e algum tipo de relevância dentro da rede, produzindo conteúdo de alguma maneira? Olha, eu vou falar do meu caminho que eu consigo falar, né? Eu acho que primeira coisa, né? Existe no LinkedIn uma grande sedução que é dizer assim, olha, eu preciso me posicionar como alguém extremamente profissional, alguém extremamente competente, né? Alguém que, pô, todo mundo tem que reconhecer. E aí a gente já conversou sobre isso um pouco, né? Que isso é fundamental, é importante, mas a coisa que é mais importante, né, no LinkedIn é você aprender a contar a história, né? E não é contar a história no sentido de ficção, né? Mas assim, é você aprender a contar as realidades que você fala. Toda vez que alguém me fala isso, assim, olha, eu queria escrever, mas eu não sei sobre o que escrever. Eu sempre dou algumas sugestões, assim, eu falo, será que não aconteceu nada de importante na sua trajetória como profissional, nesses 10, 15, 20 anos da sua profissão? Será que não teve um cliente que, pô, teve uma história que foi realmente uma história de uma venda que você fez muito maluca, que você não estava contando com aquilo? Será que você não passou por algum perrengue que mais pessoas possam ter passado dentro da sua realidade? Será que na hora que você foi decidir alguma coisa, você não ficou no impasse e mais pessoas possam estar passando por isso? Que conflitos você resolve no seu dia a dia, né? Como profissional, ou como serviço, ou como produto? Que tipo de situação você passa? Que tipo de sentimento o seu público está acostumado a sentir? Será que o seu mercado ele promove nas pessoas uma angústia, tipo, não, esse tipo de serviço é complicado? Eu lembro que uma vez eu dei uma aula e tinha um profissional ali da área de telemarketing, tal, que estava fazendo a aula, e ele falou assim para mim, cara, as pessoas veem a nossa profissão como algo ruim, porque realmente tem gente fazendo muita coisa maluca. Eu falei, então escreva sobre isso, mostre como você é um profissional que percebe isso e o que você faz para mudar isso, né? Para ter a sua realidade ali. E eu lembro que ele escreveu esse artigo, eu até esqueci o título do artigo agora, ele escreveu esse artigo e muita gente falou, poxa, que legal, cara, você é um diferencial no mercado, você ter percebido isso. Então, ou seja, eu acho que o mais importante na hora de construir conteúdo é mais do que tentar se vender o tempo inteiro, né? Que acho que essa é uma sedução lá no LinkedIn, é você se conectar com as pessoas, é falar sobre o seu mercado, falar sobre como você resolveu algum problema de alguém, como você como você pode driblar de repente algum clichê do seu mercado, como que vocês estão fazendo isso. Eu sempre falo isso um exemplo bom também. Uma vez eu estava conversando assim nesse mercado específico também, explicando como a gente pode construir conteúdo. Eu falei, imagine só se os Correios, tá? Vamos dar um exemplo clássico aqui. Os Correios fizessem um conteúdo, um vídeo, um texto, alguma coisa, explicando para a gente, que é usuário do serviço, o quanto é trabalhoso enviar uma encomenda para alguém, quantos processos tem que passar, quantas coisas tem que acontecer. Eles fizessem um vídeo simples contando a história sei lá, de uma encomenda que vai chegar para o usuário no Natal, por exemplo. Quando a gente faz esse tipo de exercício, você como usuário, você olha e fala assim, poxa, eu sei por que faz 10 dias que está lá em Curitiba minha encomenda. Eu já entendi o processo inteiro. Eu já sei como está. Ou seja, um conteúdo ele pode educar um mercado. E isso é muito rico para esse grupo, para esse público. Ele fala assim, olha, todas as vezes que eu entro em contato com esse profissional, com essa marca, com essa empresa, eu aprendo alguma coisa. Então, eu acho que eu aprendi que isso é muito forte. Eu sempre chamo isso de lado B, né? Ou seja, teve um período que eu fiquei lá 3 ou 4 meses meio recluso, né? Foi um choque assim, para mim, fiquei meio recluso, eu preciso ficar um pouco longe desse negócio aqui todo, senão eu me engoli. E o mais curioso para mim foi as pessoas me mandando mensagem. Poxa, aconteceu, cara, não tenho visto mais conteúdo seu, aconteceu alguma coisa, tudo bem, eu entrava toda terça para ver lá o conteúdo e agora não tem. Ou seja, isso é o valor, né? É o valor de as pessoas olharem e falarem assim, eu aprendo com essa pessoa, eu aprendo com essa marca. As coisas que ele manda para mim, que ele distribui para mim, são coisas que me ajudam no dia a dia. Esse é o grande valor do conteúdo. Então, eu sempre falo assim, quer começar a produzir conteúdo? Primeira situação, para quê? Qual é o objetivo disso? Porque tem que estar lá. Não, você não tem que estar lá, né? Essa não é uma razão para você estar no LinkedIn. Você pode ter posicionamento de marca, você pode querer educar um mercado, você pode querer falar sobre algum produto específico. Existem vários objetivos que você pode ocorrer. A primeira coisa, então, é decidir isso. Para que eu quero estar lá? Né? Para que serve esse conteúdo? Qual é o meu objetivo com esse conteúdo final?
Como que eu consigo surpreender a minha audiência em relação a isso, né? Então, essas coisas todas são fundamentais. Eu sempre dou alguns exemplos, assim, de 5 conteúdos que você pode criar rápido aí. Primeiro conta algum dia que foi muito difícil para você, alguma coisa muito difícil que aconteceu na sua vida profissional, né? Conta alguma coisa que foi super divertido. Poxa, isso aí deu uma reviravolta, eu não imaginava que isso fosse acontecer. Outro, conta uma realidade que você achou que ia ser ruim e no final acabou sendo bom, né? Tipo, alguma experiência que você passou. Conta sobre o seu melhor cliente. Faz um case com esse cara. Tipo, o que ele te ensinou para você, o que você aprendeu com ele. Conta sobre a história das pessoas. Deve ter uma tiazinha do café aí que trabalha faz 25 anos na empresa. Por que você não conta a história dessa pessoa? Deve ter mais gente que se conecta com isso, com essa realidade. Então, ou seja, observar a realidade em volta, né, do mercado, das coisas que você aprendeu como profissional, das coisas que você ensinou como profissional, e entregar esse conteúdo de maneira gratuita, né, que é a plataforma de conteúdo lá, cara, isso agrega muito valor, isso gera muita realidade. 2 comentários que eu mais gosto de receber que expressam um pouco essa realidade de conteúdo. Quando alguém marca alguém e fala assim, ô fulano, olha aqui o que a gente estava falando semana passada, ou hoje, ontem, ou amanhã, sei lá. Então, isso expressa que eu estou em contato direto com o meu público. E a segunda que eu gosto de receber é quando alguém pega e fala assim, puxa, cara, é exatamente o que eu estava pensando, mas não sabia como escrever. Isso para mim, esses para mim são os meus 2 objetivos, que as pessoas se identifiquem. Por quê? Não só porque eu entendi o meu público, né? Ou seja, eu consegui passar para ele alguma coisa, mas porque esse conteúdo tem um grande potencial dele espalhar, porque as pessoas começam a mandar para o outro. Poxa, olha isso aqui que legal, olha isso aqui que a gente estava conversando, e elas começam a gerar o que a gente chama aí, né, de social sharing, né? A gente começa a compartilhar com isso. Então, o fundamental disso tudo, né? Eu estou contando toda essa história para falar uma seguinte questão, que é você aprender a observar o seu mercado e compartilhar isso, sem medo do que isso vai acontecer. Contar a realidade, contar o que está acontecendo com você no dia a dia. Porque a gente descobre, fazendo isso, que existem mais profissionais que também têm essa mesma realidade que a gente, né? Que também têm essas mesmas dificuldades. E aí a gente gera um senso de comunidade, que é a coisa mais forte na rede social. Já encaixando com o assunto que eu gostaria de conversar com você nessa parte final da nossa live aqui, final da história, tudo passa muito por contação de histórias, né? Por storytelling. Houve a coisa de uns 7, 8 anos, hoje houve um recrudescer, se a gente pudesse falar desse tema, né? Começou todo mundo a falar a respeito. Parecia, eu confesso que no início, eu comprei uma série de livros, fui atrás para tentar entender isso daí. E aí, no início, soava em alguns casos até como assim... tem empresas tentando se aproveitar disso, né? Aí teve aquelas empresas que acabaram contando histórias aí que não existiam, aquela coisa toda. Sim. A gente, no final hoje olhando em 2020, nós sempre trabalhamos com storytelling, só que é incrível como que as pessoas se conectam cada vez mais por meio de histórias, né, Murilo? E nas plataformas também, de redes sociais, isso... o texto ele tem que parecer ele tem que estar cada vez muito mais próximo das pessoas, como você comentou, mas tem que ter uma estrutura ali que passe por essa contação, né? Você pode trazer para a gente algumas dicas rápidas aí sobre isso, sobre quando vira storytelling mesmo? Olha, tecnicamente falando, existe uma realidade diferente de storytelling, né? Muita gente imagina que está fazendo storytelling quando está contando uma historinha lá no LinkedIn, por exemplo, né? Hoje eu cheguei no meu trabalho, 1 da manhã, e isso aconteceu. Isso não é necessariamente o storytelling. Tecnicamente falando, existem 3 elementos importantes para se tornar um storytelling. O primeiro é um universo em volta disso, né? Tudo tem que estar no universo. Tem que ter personagem e tem que ter enredo, né? São 3 coisas básicas assim para storytelling. Como que eu aplico isso, por exemplo, em um processo de vendas, por exemplo, né? Muita gente me fala isso. Cara, eu sou vendedor, como é que eu aplico isso? Eu lembro que uma vez eu estava palestrando para um grupo de pessoas do mercado imobiliário, eu dizia para eles assim, como é que vocês vendem um apartamento? Daí me contaram lá um pouco como fazia e tal. Eu falei, olha, faz o seguinte então, em vez de você levar o seu cliente lá no apartamento e dizer para ele assim, olha, isso aqui tem 100 metros quadrados, 3 quartos, uma sacada, tem garagem para 2 carros. Isso ele já sabe, porque ele já pesquisou, ele já foi atrás da realidade dele. Faz o seguinte, experimenta contar para ele uma realidade. Por exemplo, você pega o cara, né, o homem lá, leva lá na sacada, e fala assim, bicho, imagina só, final da Champions League,
você está aqui, colherzinho no canto ali, churrasqueira aqui pegando fogo, vocês estão comemorando gol, vocês comemoram com seus amigos. Cara, não seria demais viver isso? Ou então você pega o filho, né, a criança, leva lá na brinquedoteca e fala, imagina que legal você poder fazer isso, usar isso todos os dias. Aí, enfim, você consegue aplicar a essa realidade. O cliente ele já se viu, ele já está convencido daquilo que ele quer. O que ele precisa é se ver dentro do processo. Ele precisa entender que aquilo faz parte dele. E as histórias elas ajudam nessa conectividade, né? Ajudam você a conectar a essa realidade, né? Eu lembro também de uma vez que eu estava comentando com um amigo que vendia carros e ele falou que tinha uma dificuldade de vender porque tanto um apartamento, uma casa, um carro são vendas longas, né? São vendas complexas. Então não é uma coisa que o cara decide, não é vender uma caneta Bic, né? Você tem que fazer ele participar desse processo. Aí eu disse para ele assim, faz o seguinte, cara, quando você for vender um carro, você provavelmente já pesquisou, ele já está interessado em algum modelo específico, você detecta isso e você fala assim para ele, vamos dar uma volta? Deixa ele dirigir. A hora que ele sentar no carro, ligar o carro, botar o braço para fora, ele vai sentir o carro dele. Ou seja, eu inseri um personagem, contei um enredo e ele está dentro do universo. Aí sim se torna, de fato, uma boa história, né? Eu tenho uma história interessante também de um mercado, só para ser mais aplicado aqui, eu tenho uma história de um amigo meu, que eles vendem software e tal, é uma venda muito complexa e tal, também é muito difícil você ter que convencer o empresário que ele precisa disso e tal, né? Além disso, tem uma realidade de que os concorrentes são todos muito grandes, né? São empresas de fora, nível Google, assim, e tal. E eu lembro que a gente, conversando sobre isso, eu falei para ele assim, faz o seguinte, em vez de você tentar convencer que o seu produto é melhor, né? Até porque a gente sabe que não é mesmo, né? Pensando nessa realidade maior, né? Com um contexto global, vamos tentar apelar por uma realidade que seja uma realidade do dia a dia do cara. Então, o que você vai fazer? Quando você abordar ele, você vai falar para ele assim, então, cara, essa ferramenta gringa aí, primeiro, quando você precisar de suporte, vai ser em inglês. O James, que é o cara lá que vai atender você, lá de lá, ó, já criei um personagem. O James, ele não faz ideia aonde fica o Brasil. Se você perguntar para ele onde fica, ele não sabe. Quem mais? Ele acha que a gente fala espanhol aqui, porque ele não conhece o Brasil. Quem mais? Se ele não conhece o Brasil, ele não conhece o mercado brasileiro. Então, o software dele não é um software voltado para o mercado brasileiro. No caso dele era, né? Desse meu amigo, ele era. Falei, tem mais. Quando você precisar de um suporte, cara, se você não falar inglês, ele vai falar, excuse me, sir, I don't understand. E vai ficar 5 dias para te responder. Aqui na sua empresa, cara, você vai ligar para mim, você vai falar um português meia boca mesmo, falar, ó, cara, deu problema aqui, não consegui resolver. E a gente vai te entender, a gente vai resolver. Então, ou seja, eu peguei uma realidade do dia a dia dele, que acontece basicamente toda semana com ele, e trouxe para ele. Eu falei, tem outra. O software dele é cobrado em dólar. Ou seja, você pode pagar R$500 hoje e 400 e 900 amanhã. Que não, cara, aqui é brazuca, a gente vai de R$100, sempre vai ser o mesmo valor. Então, ou seja, eu peguei todas as dores do mercado, né, todas as dores que aquele cara enfrentava, trouxe para uma realidade de um enredo e mostrei para ele que ele é um personagem importante ali. O que acontece? Você consegue convencer ele, através de dores reais, a algo que ele não tinha percebido, talvez nem ele tinha pensado nisso tudo. É melhor do que ficar falando assim, olha, meu software tem 3 meses gratuito e você vai ter acesso a 40 contas. Isso ele já sabe, entendeu? Então, acho que as histórias têm esse grande poder de você conseguir contextualizar e entender. Isso é um dom mesmo, assim, né? Isso é completamente... É possível aprender, mas isso tem que estar presente na área de vendas. Na área de marketing, mesma coisa. Na área de gestão de pessoas, mesma coisa. Né? Você precisa realmente entender um pouco desse contexto para conseguir lidar com gente. E aí a gente volta naquilo que a gente já falou, que é gente lidando com gente sempre. Né? Então, o storytelling tem essa capacidade de você se conectar por meio de narrativas para chegar num fim, para chegar numa mensagem final. Então, isso é aplicável, cara, a todas as realidades. Por isso que eu acho que também o mundo acordou para isso. Falou, poxa, a gente está lidando com pessoas, então quais são os métodos que a gente tem de encontrar? E lá no curso eu sempre falo sobre isso, falo que sempre é gente pensando em gente. Então, se você não conseguir tocar no coração da pessoa, e aqui não estou dizendo fazer ela chorar, né? Mas assim, se não conseguir chegar na dor dela, vai ser muito difícil. Você pode ter o melhor produto do mundo, você não vai conseguir vender. Pode ter o melhor conteúdo do mundo, que ninguém vai acessar. A coisa mais importante ainda é chegar nas pessoas, né? E, Murilo, como tem bastante gente estudando isso no momento atual, fica mais difícil receber a atenção dos clientes, porque as pessoas também elas estão um pouco refratárias, né,
A gente viu isso nas redes, né? Teve um momento que você não conseguia entrar no Facebook, por exemplo, que só tinha vídeo, e no Instagram também aconteceu um movimento semelhante, no próprio LinkedIn. Como conquistar a atenção, mesmo com uma boa história? O que você tem falado para os seus clientes diante desse desafio de conseguirmos a atenção das pessoas, que talvez seja a coisa mais complicada hoje, é conseguir atenção, né? O que você tem falado? Porque os conteúdos eles têm melhorado mesmo, né, consideravelmente. A gente vê que tem um toque ali, tem gente séria cuidando em boa parte das companhias. Mas nem sempre, né, aquele negócio, elas estão passando muito rápido no celular e passou, e não chegou a mensagem. O que são ganchinhos interessantes também? Eu lembro de ter estudado um contexto. Existe um economista, ele chama Herbert Simon, né? Ele nem é da área de conteúdo, mas ele defende a ideia de que hoje que nós vivemos o que ele chama de economia da atenção, né? Ou seja, quanto mais você consegue prender a atenção de umas pessoas, mais você consegue o engajamento delas. Eu acho que isso faz total sentido, né? Ele fala assim, se a gente conseguir aprender a deslocar a atenção das pessoas para nós, a gente já tem basicamente metade do caminho andado, né? E eu acho que o que a gente vive hoje, esse contexto que você está dizendo, é o que a gente chama na comunicação de overload de informação, né? Ou seja, existe 200 coisas acontecendo ao mesmo tempo e se você não for capaz de prender a sua atenção do seu cliente, provavelmente você, ou do seu público, né? Você provavelmente não pode ter o melhor conteúdo do mundo que ele não vai ser acessado. O que eu falo sempre para os alunos? Eu digo assim, né, principalmente no curso de conteúdo. Eu falo, cara, ele está com o seu conteúdo aberto ali, mas tem 800 abas no Chrome dele ali que também estão abertas. E uma daquelas abas ali tem o Whindersson Nunes. E o Whindersson Nunes é muito mais engraçado do que você. Ele é muito mais divertido do que você. Então você está competindo com ele. Então, se você não criar um conteúdo que seja, perdão, que seja tão importante para a pessoa quanto isso, ela com certeza vai embora. Por mais que seja tecnicamente bem escrito, que esteja com o CEO em dia, com o SEO em dia, que esteja com tudo certinho, com a melhor imagem do mundo, você está competindo com tudo isso. Além disso, você está competindo com o celular do cara, que está do lado da mesa dele, a janela dele. Ou seja, essa economia da atenção, ela só é quebrada a partir de histórias. Se a gente não conseguir contar boas histórias, a gente não consegue prender a atenção dele. Eu dou sempre um exemplo, né? Por que a gente fica lá com os nossos filhos 2 horas e meia assistindo a Marvel no cinema? A gente nem pisca. Por quê? Porque ali existe um enredo, existe uma história, existe todo um movimento de centralização da atenção. E aí você não quer saber como é que está a economia do país, se já acharam a vacina ou não, porque você fica preso àquilo ali. Então, se você quer ter atenção hoje, não existe nenhuma outra maneira de você conseguir isso a não ser pela criação de histórias. E assim, quando fala criação de histórias, as pessoas imaginam sempre livros, cinema, mas existem histórias que são do dia a dia, existem histórias que são importantes. Na era digital, a atenção ainda é uma das coisas mais acirradas, né? Na era digital, esse fenômeno, ele se multiplica cada vez mais. Prestar atenção virou realmente mais do que uma ação, é a gente ganhar a atenção das pessoas e realmente, para que a gente consiga alcançar os ativos financeiros, a gente precisa primeiro ganhar a atenção de umas pessoas, né? Lembra aquela velha técnica de venda? E se você quer ter uma reunião com o cara, ganha a secretária do cara? É basicamente isso assim, que a gente tem que fazer, né? Então, se você ganhar a atenção do cara, você vai ter completamente mais chances de vender. E como fazer isso, né? Existem diversas formas. A primeira delas é com um conteúdo, como eu já disse aqui anteriormente, um conteúdo que faça sentido para ele, que faça ele parar e ver e falar, caramba, cara, existe realmente gente produzindo coisas legais, eu estou aprendendo com isso, eu estou interessado nisso, né? Eu estou numa idade agora que eu estou assistindo documentário. Nunca fui de assistir. Mas por que agora eu estou assistindo? Porque agora eu estou num momento que eu gosto de aprender. A gente está num tédio aqui por causa da pandemia. Você fica assim, cara, o que eu posso aprender de novo? Quais são as informações que eu posso conquistar? Esse, então, é uma grande oportunidade, é um grande momento para a gente aproveitar que está todo mundo parado, sentado, prestando menos atenção em outras coisas, mais focado ali no trabalho, no home office e tal, para justamente ganhar essa atenção. O Herbert Simon ele tem uma fala que eu acho que é muito importante, que ele diz assim, em um mundo que é rico de informações, né, um mundo onde tem muita coisa acontecendo, essa riqueza de informações é grande, significa também uma carência e uma escassez até de informação, né? Ou seja, não no sentido de que não tem muitas informações, mas de informações importantes. E aí, se essas informações não se tornarem relevantes o suficiente,
para a gente conseguir, elas vão ser descartadas com a maior possibilidade possível. Então, a gente precisa, no meio dessa superabundância de informação, ter meios de conseguir conquistar essas pessoas. Eu acho que, cara, é exatamente isso. Esse é o momento que a gente está vivendo. E o conteúdo, o storytelling, ele fala mais do que você bater na porta do cara lá e dizer, olha, bem, vim te visitar, vim tirar o seu pedido. Então, é mais importante a gente ter essa realidade de conquistar, né? O famoso, você que é consultor sabe isso, o famoso rapport, né? Você fala, poxa, como é que foi sua semana, cara? Pô, eu lembro uma vez que eu estava atendendo um cliente, ele disse assim para mim, eu fui para, acabei de, desculpa, a gente não conseguiu marcar antes, porque eu acabei indo para o Rio de Janeiro e tal, e aí vou passar um tempo com a minha família. Aí eu disse para ele, onde você costuma ir lá? Aí ele disse, eu vou em tal rua, lá em tal lugar. Eu falei, olha, cara, eu sempre fico lá, nossa, tem um barzinho na esquina lá, então ele falou, poxa, eu já fui nesse lugar e tal. Ou seja, eu consegui me conectar com ele, não pelo que eu ia oferecer para ele, mas por aquilo, por aquela dedicação de tempo, por ouvir essa história dele, porque por ser semelhante a ele em alguma coisa, né? A gente conseguiu se conectar por causa disso. Então isso é muito importante, não tem outro jeito de fazer isso a não ser na história, né? A não ser utilizando histórias para isso. Gente, se vocês quiserem ler um livro bacana a respeito, então, Economia da Atenção, Thomas Davenport, é uma obra fantástica e que já foi publicado há alguns anos e conseguiu, né, antecipar muito daquilo que aconteceria nesse momento atual que a gente está vivenciando. Né? Eu acho que vem o Murilo deixou ali um ganchinho para todos nós, que é a importância, né, desse conteúdo ser relevante e, se possível, divertido, né? Se possível, criar essa, dentre tantas outras coisas que a pessoa poderia se ligar naquele momento, se ligar ao nosso conteúdo. Né? Exato. Murilo, nesse final, nós estamos chegando já no encerramento do nosso bate-papo aqui, o que você poderia deixar para a gente aí de fala, pensando o seguinte, a ideia foi conversamos, né, sobre como conquistar relevância no LinkedIn. Se alguém chegou nesse momento aqui ou quisesse um resumo desse bate-papo, o que você diria em breves palavras? Olha, uma coisa que eu sempre repito, virou até um jargão meu já, que é o seguinte, melhor do que você, tá todo mundo atrás de relevância, né? Então eu falo assim, melhor do que você ter relevância é você ter importância para um grupo. Né? Ou seja, aquela sua comunidade, seja cliente, seja audiência, seja um grupo, seja qualquer uma carteira de clientes, o mais importante é eles olharem para você, né, para o seu conteúdo, ou para você, para sua marca, para os seus produtos, e dizer assim, poxa, isso aqui é muito importante para mim. Isso aqui é uma das coisas que é até fundamental para que eu possa alcançar o meu sucesso. Então, mais do que ter 1 milhão de seguidores, né, é você ter 1.000, mas ter esses 1.000 participantes, ter esses 1.000 engajados, ter esses 1.000 que compram, ter esses 1.000 que precisam de você, né, que buscam em você uma determinada ajuda. Eu sempre tenho uma frase que eu sempre brinco, até de vez em quando alguém me marca aí no Instagram, que eu falei isso uma vez e bombou aí num vídeo, que eu digo assim, ser rico, ser famoso na internet é como ser rico no banco imobiliário, né? Se você não serve para muita coisa, se você não sabe utilizar, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Mais do que você ter essa relevância, essa coisa do tipo, nossa, eu tenho muita gente me acompanhando, é você ser fruto de uma realidade importante para aquelas pessoas. Eu vou encerrar com uma história, né, para não ser muito clichê aqui, de como isso é importante, tá? Uma história pessoal, assim, que de vez em quando eu conto ela. Uma vez eu já morava em São Paulo, e eu fui contratado por uma empresa aqui de Maringá para falar com eles ali sobre essa questão de conteúdo. Então eu vim para Londrina e fui de ônibus para Maringá, né? Aí eu fui lá, fiz a palestra e tal, e voltando, não sei se você conhece a rodoviária de Maringá? Sim. Tem no meio lá um negócio cheio de flores e tal, né? É bem bonito e tal. Uhum. Então eu fui lá e fiz um stories falando, poxa, que legal, olha que bonito e tal, uma coisa assim, e postei, né? No Instagram. E aí eu tô lá esperando meu ônibus, com a minha mochilinha e tal, veio uma moça correndo, assim, me tocou no ombro, assim, então, Murilo. Aí eu olhei, né, meio assustado, não tava esperando nada disso, ela disse assim, olha, você não me conhece, mas eu moro aqui perto da rodoviária, ela falou assim, e eu vi que você estava aqui por causa do Stories e tal, e eu vim contar uma história para você. Aí eu disse, pô, legal, né, então me fala tal. E ela me contou uma história, olha que maluco isso, ela falou assim para mim, olha, algum tempo atrás, minha família tem eu e mais 2 irmãs e tal, e uma das minhas irmãs foi diagnosticada com câncer, acho que 2 anos atrás, na época. E, poxa, foi muito impactante para a gente aquela realidade. E então
uma história até meio trágica, tá? Mas é importante para entender como isso é importante. Ela falou assim, e aí passou um ano, a minha irmã começou a ficar muito mal e ela veio a falecer. Falou assim, só que a minha irmã, ela era um referencial para mim de pessoa, né, na minha vida. Ela falou assim, e aí eu perdi o chão. Ela falou assim, eu fiquei completamente perdida na minha vida. E olha como isso é impactante. Ela falou assim, e aí um dia eu estava sozinho em casa e eu decidi que eu ia acabar com a minha vida. Ela falou, entrei numa pira dessa aí. Pô, então eu subi na janela, ela falou, e eu fico até é muito impactante isso para mim. Ela falou, eu subi na janela e eu estava pronto para pular. Ela falou. E aí o meu celular tocou, né, uma notificação, e eu fiquei muito curiosa. E eu voltei. Falou assim. E aí era uma prima minha que tinha me mandado um link, e depois eu até conheci essa pessoa também, a Kézia e tal, falou assim, e ela me mandou um link que era um texto seu, que era um texto que você escreveu para quando seu primo faleceu, tá? Um texto que é bem importante assim, na minha carreira e tal. Ela falou assim, e ela me mandou aquele link. Eu só vim aqui para te falar duas coisas. Primeiro, que você salvou a minha vida. Ela falou assim, e segundo, que eu queria que você deixasse. Ela me falou uma frase que eu nunca esqueci, que ela falou assim: a grama cresce e a gente não vê. Então não para. Ela falou assim. E aí aquilo foi muito forte para mim, porque eu comecei a pensar assim: olha só, se todos esses 12 anos produzindo conteúdo, só essa realidade fosse possível, só por esse fato que aconteceu, já valeu tudo, sabe? Então, ou seja, eu me tornei importante para aquela pessoa, assim como hoje eu perco dimensão, né? Eu não sei mais para onde vai meus conteúdos, já nem são tantas coisas que eu já escrevi e tal, que eu não tenho nem dimensão de onde está isso. Então, isso é ser importante para uma audiência, né? E eu não estou nem falando porque tem uma questão de suicídio, nada disso, é porque você precisa ser importante para esse cara, você precisa ajudar ele, né? Você precisa entregar para ele ferramentas que tirem ele daquele processo. Você, como consultor, também sabe bem disso. Quando o cara só valoriza o seu conteúdo, né? Não só conteúdo na internet, mas o que você fala, o que você diz, o que você ensina para ele, quando aquilo é aplicável para ele, quando muda ele do status quo que ele está. Né? Então, isso é muito fundamental, e eu acho que o dia que as empresas começarem a descobrir isso, elas podem oferecer para os clientes, na parte de conteúdo, capacitações e competências para que eles possam sair do lugar, eles vão se engajar muito mais, naturalmente vão se engajar muito mais. É o que empresas grandes com bastante relevância fazem, né? Usar o exemplo de novo do Nubank, outras empresas que são grandes, Netflix, é isso que eles fazem, eles mostram que existe um valor por trás da marca, que existe uma importância por isso, que aquele serviço que eles oferecem muda completamente a vida das pessoas, leva elas para outro lugar. Eu acho que isso é fundamental, essa concepção é importante, tá? É uma coisa que eu nunca pego de dimensão. Já aconteceu comigo de eu produzir muito conteúdo e falar assim, cara, isso aqui não está ajudando ninguém a fazer nada. Então, por que eu vou postar isso aqui? Então, eu já excluí. Falei, não, isso aqui eu vou escrever outra coisa, eu vou direcionar isso para outra realidade. Dentro do LinkedIn, dentro do site corporativo, dentro das redes sociais, esta é a coisa mais importante. Melhor do que você ser relevante é você ser importante para um grupo de pessoas e fazer diferença na vida daquelas pessoas ali. Então, acho que essa é a coisa importante que todo mundo tem que entender. Muito bem, gente. Murilo, muitíssimo obrigado pela oportunidade de trocarmos ideias aí sobre o LinkedIn, eu acho que você trouxe uma série de provocações que levam o nosso público do Gestão da Crise a poder pensar em suas carreiras, no negócio. Só lembrando, gente, o site é gestãodacrise.com.br, não deixe de visitá-la, a gente tem uma série de textos falando sobre gestão de pessoas, liderança, finanças, tecnologia, falando também sobre o mundo jurídico, questões ligadas ao mercado de forma geral. Tá? Um baita depositário de conteúdos preparados exatamente para ajudar você e sua empresa nesse momento tão delicado no nosso país, porque existe, sim, uma ciência por trás da gestão de crises, e é isso que a gente está compartilhando nesse momento. Agradecendo aos nossos mantenedores, Solutions Sistemas de Gestão, Grupo Velo e Capt Consultoria, e Marins e Bertoldi, advogados associados. Murilo, uma vez mais, muitíssimo obrigado a todos vocês. Até uma próxima e a gente logo se vê. Tchau, gente. Valeu.